tarde. Tratarei da entrada de Barack Obama na presidência dos Estados Unidos. Anteriormente, o presidente George W. Bush encerrou a sua carreira de maneira trágica, pois o país ele se encontrava em duas guerras, as quais não teriam facilidade de se encerrar a curto prazo. As políticas neoliberais que o próprio presidente criou estavam trazendo grande pobreza para a população e a crise econômica ela também agravou a situação de desemprego no país. Os Estados Unidos também se encontrava em situações negativas com os outros países do mundo, principalmente pela descoberta de maus tratos com os prisioneiros do Iraque. A partir desse momento, o Partido Democrata lançou a candidatura do presidente Barack Obama, primeiro presidente negro a se candidatar na presidência dos Estados Unidos, cujo lema era Yes, We Can, o que trouxe grandes expectativas para a população, que o elegeram em janeiro de 2009. Com a sua entrada no governo, ele se deparou com uma crise econômica muito grave e também encontrou a oposição do Partido Republicano, que trouxe grandes dificuldades para o seu governo. Porém, ele conseguiu dar a volta por cima e melhorou a economia do país. Ele estabeleceu um plano de saúde para populações de baixa renda e também melhorou a imagem do país com os outros países do exterior. Em 2012, ele se candidatou novamente e foi reeleito. E em fins de 2014, ele suspendeu o bloqueio econômico com Cuba, o que estabeleceu uma relação diplomática entre os países. Boa tarde, eu vou falar sobre o declínio do neoliberalismo. O mundo até 2007 viveu o ápice das políticas neoliberais. Os governos de alguns países achavam que não deveriam regulamentar as regras de funcionamento do capitalismo. Nesse mesmo ano, ainda no governo de George Bush, alguns bancos declararam prejuízo. Houve especulação e o preço subiu muito além do normal. Os bancos começaram a vender as dívidas dos clientes para outros bancos, criando o efeito dominó. Em setembro, a crise piorou muito e um dos mais importantes bancos dos Estados Unidos declarou falência e, em seguida, vários outros declararam também. A Bolsa de Valores de Nova York teve a sua maior queda desde a sua fundação. O governo dos Estados Unidos emprestou cerca de 700 bilhões de dólares às empresas porque ele estava tentando evitar as falências generalizadas. O Brasil resistiu bem a essa crise, enquanto os Estados Unidos gerou muito desemprego, falência e pobreza. Essa crise marcou o fim do ápice das políticas neoliberais. Com o enfraquecimento da economia dos Estados Unidos e da Europa, o grupo que comandava os rumos da economia mundial, o G7, foi substituído pelo G20, que era o G7 mais os países emergentes. A crise chegou rapidamente na Europa e alguns países eles se endividaram além do que as regras da União Europeia permitia. E então o Banco Central e o FMI impuseram regras bastante rígidas e medidas de austeridade para obterem empréstimos, e como aumentar preços, reduzir os salários e demitir funcionários e cortar gastos públicos. Vou falar agora sobre os BRICS. Entre a última década do século XX e a primeira década do século XXI, um grupo pequeno de países se destacou no cenário mundial pelo seu crescimento econômico e pela potencialidade do seu mercado interno. Enquanto os Estados Unidos, Japão e alguns países desenvolvidos da Europa estavam com muitas dificuldades para poder se desenvolver, esses países eles enfrentaram essas dificuldades, conseguiram superá-las e continuaram seu crescimento. Esses países são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Juntas, as iniciais dos nomes desses países formam a sigla BRICS. Especialistas preveem que até 2050 esses 5 países formem o mais importante grupo do capitalismo mundial, superando os Estados Unidos, Japão e Europa. Eles não possuem os mesmos acordos comerciais, mas juntos eles possuem 40% da população mundial, então eles têm um amplo mercado de consumidor. Tirando o Brasil e a África do Sul, os outros países são potências militares e possuem armas atômicas.
Esses países são muito diversos economicamente. Enquanto a China e a Índia são grandes produtores industrializados de produtos industriais, como softwares e produtos de tecnologia em ponta, o Brasil é o grande exportador de alimentos, a Rússia é uma grande exportadora de petróleo e a África do Sul é uma grande produtora de minérios. Esses países têm um problema em comum, são as injustiças sociais. Enquanto esse tipo de economia enriquece pequena parte da população, a grande maioria empobrece cada vez mais. E em todo esse meio, entre os 5 países, o Brasil é o que mais possui vantagens, pois nele não há intrigas, não há ódios étnicos, não há intrigas entre religiões, a democracia é consolidada e possui muitos recursos naturais, como água e petróleo. O planeta Terra corre perigo, e com ele toda a humanidade. O aquecimento global é causado pelo chamado efeito estufa, que consiste na absorção do calor vindo com os raios solares pelos chamados gases estufa. O grande problema é que desde a Revolução Industrial, muitos desses gases estão sendo jogados na atmosfera e o ambiente não está conseguindo absorvê-los, então está impedindo a dissipação desses raios solares, aumentando o efeito estufa. Os efeitos climáticos estão sendo catastróficos. São tornados, são derretimento de geleiras, aumentando o nível do mar, que podem afetar as cidades litorâneas. Os verões são mais quentes, os invernos são mais frios e gradativamente está aumentando a temperatura média mundial. Estão sendo desenvolvidas algumas medidas não poluidoras, como energia eólica e solar, mas o ritmo dessas mudanças está sendo muito lento e o mundo não pode esperar por elas.